Nossa. Então, boa noite, gente, mais uma vez, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Só para a gente lembrar é, o significado dessa celebração para a gente, né? É, além da celebração, né, do dia dos profetas da esperança dos pobres, que são esses três bispos, né, que fez um serviço enorme para a igreja e que é, nos ajuda a lembrar e a confirmar o nosso compromisso com os mais pobres. Desde o ano passado, nós fizemos a primeira celebração, né? Hoje coincidiu de ser o dia deles, né? O dia da Páscoa deles, 27 de agosto. E nós começamos ano passado, achamos que é importante a gente manter e construir essa tradição, porque nós da CVX temos essa fronteira, né, globalização e pobreza, né, isso tá no nosso carisma, né, está na missão que Jesus nos deixou. Então, uma forma da gente lembrar e rezar juntos é, por essa opção pelos pobres, a gente achou que essa data de hoje seria uma data importante. Então, semelhante ao que nós fizemos na celebração de Santo Inácio, não é uma celebração, mas é também um momento orante, não é? Então, não vai ser a gente não pensou algo muito longo, mas que seja aí um momento de uma oração comunitária que a gente possa rezar junto, tá bom? Então, sintam-se acolhidos, sintam-se acolhidas. Então, Oh. nós estamos reunidos, né, no coração da Trindade para celebrar a nossa esperança. Estamos no jubileu, né, e tudo nos ajuda a, a reforçar a esperança, né? O Papa Francisco, ele insistia em dizer que a esperança não é mero otimismo, também não é uma atitude ingênua. O Papa Francisco nos ensinou que a esperança é uma força, e é uma força que brota da fé e que sustenta a nossa vida. Também é isso, o nosso compromisso com os pobres, a nossa solidariedade nasce do Evangelho. Não há como afirmar a fé sem compromisso. O Evangelho de hoje mesmo, a gente vê Jesus questionando os fariseus e os escribas, que por fora, muito belos, muito bonitos, bem cuidados, mas por dentro a podridão, né, do pecado, né, da corrupção e tal. E de repente é isso, a gente não pode dissociar a nossa fé da vida. Então a nossa esperança nasce do compromisso e da solidariedade com os pobres. Um mundo tão marcado pela dor, pelo sofrimento, como a gente está vendo hoje, nós somos convidados a cultivar a nossa esperança. Um mundo marcado por tanta desigualdade, por tantos tipos de exclusão, e basta a gente pensar, considerar as várias realidades que nos cercam, né? As próximas e as distantes também de nós. Deus faz brotar na igreja, ele fez brotar esses três grandes profetas. É interessante olhar um pouco para a memória, para a história da igreja recente no Brasil. A gente tem esses grandes luzeiros, né? Luzeiros, né? Que são os profetas da esperança. A gente tá nomeando assim. Eu acho que é uma expressão muito feliz que nós encontramos para falar dessas três figuras, né? E logo nesse jubileu, profetas da esperança dos pobres. Então, outra coisa que a gente tem que pensar, né? Esses três profetas, Dom Helder, Dom José Maria Pires e Dom Luciano, né? Eles reforçam, ajudam a gente a respirar fundo e a continuar acreditando no compromisso com os pobres, na perspectiva dos pobres, né? Então, é um compromisso com os pobres, com a defesa da justiça, a propagação da esperança em Deus, é a esperança do reino, na verdade. Então, assim, que essa celebração nos lembre isso. Nossa fé não é uma fé vazia ou uma esperança sem raiz. É uma esperança que tem sua raiz no Evangelho e principalmente na vida dos pobres, que são
o evangelho, né? Só o evangelho vivo, o compromisso de Jesus com os pobres. É a base do testemunho, a base do programa de Jesus, é o anúncio da boa nova aos pobres. E também nesse sentido, e aí termino, nós nos fazemos pobres também, porque também não se trata de a gente estar aqui e os pobres lá. É a gente assumir a perspectiva dos pobres, é a gente também se sentir pobre, né? Enquanto a gente não tomar a perspectiva do pequeno para a nossa própria vida, nós não vamos experimentar o reino de Deus. É isso que Jesus diz, né? Então, por mais que sejamos importantes, interessantes, tenhamos cargos e nomes e títulos e dinheiro, sei lá o quê, a gente sabe que a gente só vai mesmo participar do banquete do reino se a gente for pequeno, né? Aquela portinha estreita que Jesus falava ontem, anteontem, sei lá, é exatamente isso. A gente precisa ficar pequeno para entrar, né? Então, esses profetas nos ajudam a entrar nessa perspectiva. Viva Dom Helder, viva Dom Luciano, viva Dom José Maria Pires. Celebrar esse dia em que fazemos memória da vida dos profetas, da esperança dos pobres, é também confirmar a nossa vocação CBX. Nos princípios gerais da CBX, quando é tratado do nosso carisma, encontramos a seguinte citação: somos particularmente conscientes da necessidade premente de trabalharmos pela justiça por meio de uma opção preferencial pelos pobres e de um estilo de vida simples que expresse nossa liberdade e solidariedade com ele. Nossa identidade CBX é comunitária, com uma opção preferencial pelos pobres. Então, nessa celebração, nós vamos sempre ter uma pausa para a gente meditar algumas perguntas, né? Serão 3 ou 4 perguntas, e aí a gente tem um fundo musical que pode nos ajudar a ficar um tempinho, né? Uns 2 minutinhos, em oração. E aí, a partir, né, do nosso carisma, a gente poderia meditar, né, contemplando também as nossas experiências junto a essa população mais vulnerável. E aqui tem somente alguns exemplos, né, da presença da CVX, né, lá no Sul, né, retomando lá o projeto social de corte e costura daquela comunidade que foi, né, atingida pelas enchentes. Também no Rio teve aí um exemplo, né, dessa oficina de chocolate, e no lado direito da tela são os imigrantes venezuelanos que foram contemplados de alguma forma com a ajuda da CVX, né, o fundo eh, que nós sempre coletamos aí por ocasião do da festa de Santo Inácio, né, oportunizou a gente fazer essa parceria com a SJMR, né, e tanta gente aí foi beneficiada. Então, para a gente meditar e rezar um minutinho, a gente poderia ficar com essa pergunta: qual é a nossa experiência em relação à opção pelos mais pobres?
não vai doer, você vai sentir calor. Aí, pode fazer depois. É o que aí? É reza católica. Licença, mano, vamos ver que eu posso. Sábado. Lacerda, você pode ler, por Pois favor? é. A esperança é profética. Aprendemos com os 3 dons que a esperança é profética. Eles nos ensinaram que é possível construir um mundo mais justo, relações mais fraternas, uma igreja mais acolhedora. Lembrar a vida desses 3 grandes bispos é também acolher o mesmo apelo que o Papa Francisco sempre fazia a cada um de nós. Somos chamados a ser também profetas da esperança. Precisamos ser homens e mulheres de esperança. O Papa enfatiza, então, que a Igreja precisa de nós, profetas, isto é, homens e mulheres de esperança. Assim como Santo Inácio nos ensinou, paremos por alguns minutos e contemplemos, assim como a Trindade, os ambientes que fazem parte da nossa vida: família, trabalho, pastorais, CVX. A qual desses ambientes nós gostaríamos de levar a esperança de Deus? Quais pessoas ou quais grupos têm precisado de uma voz profética de esperança?
Geraldina, você pode ler, por favor? Ser profeta da esperança dos pobres é acolher a opção que a Igreja fez por aqueles mais vulneráveis, denunciando o pecado da injustiça. A opção pelos pobres é um aspecto central da doutrina social da Igreja, pois falar da questão social significa falar dos pobres. Nesse sentido, pode-se dizer que a doutrina social tem como objetivo primário a defesa dos pobres. A doutrina social comporta também um dever de denúncia em presença do pecado. É o pecado de injustiça e de violência que de vários modos atravessam a sociedade e nela toma corpo. Tal denúncia se faz juízo e defesa dos direitos ignorados e violados, especialmente dos direitos dos pobres, dos pequenos e dos fracos. Oi. Vinícius está aí, não? Estou. Posso ler? Por favor. Para meditar. O compromisso de Dom Helder, Dom José e Dom Luciano de estar com os mais pobres, animando-os e fortalecendo-os, sempre na esperança do reino de Deus, não se dissociava da missão que a Igreja lhes confiara, a de denunciar o pecado da injustiça, da violação dos direitos, sobretudo em relação aos mais pobres. Temos assumido essa missão que a Igreja nos confia? Há de denunciar o pecado da injustiça, da violação dos direitos das pessoas, em especial dos mais pobres?
do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Enviou-me a levar a boa nova aos humildes, curar os corações doloridos, anunciar aos cativos a redenção, aos prisioneiros a liberdade, proclamar um ano de graças da parte do Senhor, um dia de vingança de nosso Deus, consolar todos os aflitos, dar-lhes um diadema em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de vestidos de luto, cânticos de glória em lugar de desespero. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. É um momento da gente deixar essa palavra cair no coração como uma semente para germinar, frutificar. Deixar que essa palavra ressoe no nosso coração. O texto está na tela, a gente pode continuar lendo e pensando, né, que palavra ou frase me toca mais profundamente. Então, a gente vai fazer essa ressonância. Jesus, na sinagoga de Nazaré, no início do capítulo do Evangelho de Lucas, ele lê esse texto, né? E ele diz que hoje se cumpriu. Na verdade, cada cristão, cada cristã, na vida de cada um de nós, discípulos e discípulas de Jesus, é esse hoje, né? Nós somos escolhidos para viver isso, esse programa de Jesus. Vamos deixar que essa palavra chegue, nos questione, nos impulsione, nos ajude, né? Vamos deixar que essa palavra ressoe. Quem se sentir chamado, pode ir ressoando, destacando uma palavra, uma frase, espontaneamente, né? Aquilo que chamou atenção no texto. Óleo de alegria. Consolar todos os aflitos. Dar aos aflitos um diadema ao invés de cinzas. Curar Tomar um ano, corações doloridos. Acho que alguns. tomar um ano de graças da parte do Senhor. O Espírito do Senhor repousa sobre nós. Enviou-me a levar a boa nova aos humildes. Consolar todos os aflitos. Consagrou-me pela unção batismal. O Espírito do Senhor repousa sobre mim.
proclamar um ano de graças da parte do Senhor. Cânticos de glória em lugar de desespero. Enviou-me. O óleo da alegria em vez de vestidos de lutos. O Senhor me consagrou. Então, nesses próximos slides, nós vamos lembrar alguns dos ensinamentos desses profetas da esperança. Então, lembrando alguns dos ensinamentos dos profetas da esperança dos povos. E aí a gente deixa livre para quem quiser fazer a leitura, né, dessas. Tem no primeiro Dom Helder, depois tem Dom Luciano, depois Dom José. Então, fiquem à vontade aí para quem se sentir, né, esse apelo, ler esse pedacinho aí, né, de um dos ensinamentos que eles nos deixaram. Lembrando alguns dos ensinamentos do profeta da esperança dos pobres. O verdadeiro cristianismo rejeita a ideia de que uns nasceram pobres e outros ricos, e que os pobres devem atribuir a sua pobreza à vontade de Deus. Dom Helder. Mais que comuns dos dias, olhei o mais que pude os rostos dos pobres, gastos pela fome, esmagados pelas humilhações, e neles descobri teu rosto, Cristo ressuscitado. Dom Helder. Dar a vida significa dar condições para que o irmão tenha vida. Criou a fome. Não foi Deus que criou a fome e a miséria. Foi a maldade humana. Dom Luciano. Enquanto imperar a fome, a miséria e o analfabetismo, enquanto não se respeitar o operário e o camponês, a dignidade da pessoa humana, os cristãos não estarão sendo cristãos. Dom José Maria Pires. Tudo isso está no Concílio Vaticano II. Uma igreja que não está no centro, está na margem, na periferia.
Ela tem que ir para a periferia, porque é lá realmente que está a missão dela. Dom José Maria Pires. Então, chegando mais ao final desse momento de oração, desse momento de celebração do profeta da esperança dos pobres, a gente chega ao momento de partilha, né? Partilhas breves, né? E aí tem aí, seja em forma de partilha, seja em forma de prece, tendo essa pergunta é, como norte, né, que pode nos ajudar. Que pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade queremos lembrar nesse momento, né? E se quiser também partilhar um pouco do que tocou essa oração, do que esse texto e essas palavras dos profetas da esperança que tenha tocado o nosso coração, fiquem à vontade, né? Tem esse momentinho agora. Eu quero falar que todos os textos foram muito bem escolhidos por vocês, porque tocam profundamente o coração da gente, e as músicas também, né? Eu agradeço muito a vocês por esse trabalho apresentado aqui, e o meu desejo maior como missão é estar com as pessoas em situação de rua. Obrigada. Eu trago presente para esse momento justamente as pessoas em situação de rua hoje, por não poderem arcar com despesas de casa, de um aluguel, por terem perdido essa capacidade que é natural do ser humano de manter o emprego, de manter as condições dignas para ter uma moradia. E por isso se encontram na rua. Que, de alguma maneira, o coração dos governantes sejam tocados pela presença desses bispos, dessas pessoas que estão lutando por um mundo de paz, mais justiça. Que nós possamos também ser essa presença. Eu gostaria de partilhar uma experiência. Eu estou muito tocada com esse momento de oração, com esses três homens de Deus que deram um norte para a minha vida pessoal. E eu me lembro com muita saudade, mas com muita gratidão, do Dom José Maria Pires, que eu tive a oportunidade de conviver com ele na minha cidade, em Teófilo Otoni, quando ele foi bispo, lá pela década de 60, ele foi bispo da cidade de Araçuaí, a qual minha cidade fazia parte. E ali, no início, né, daquela caminhada, Dom José Maria Pires já dava um testemunho de muito amor, de muito amor, de muito acolhimento. E eu, no meu colégio, eu tive o privilégio de fazer um retiro com Dom José Maria Pires. Então, eu trago comigo, não uma lembrança, mas uma experiência de um homem que, como os outros dois se juntaram no mesmo dia no reino, né, foram para Deus. Eu tenho uma marca muito grande do amor, da misericórdia, da compaixão, da solidariedade, da acolhida que Dom José Maria Pires marcou a minha vida desde então. E hoje eu estou muito agradecida por esse momento que a CVX está me proporcionando de rezar com vocês
de louvar a Deus pela vida destas três pessoas tão especiais na minha vida. E Dom José Maria Pires, marcante. Um grande abraço a todos vocês e obrigada por essa oportunidade linda, essa oportunidade rica, essa oportunidade imensurável. Não dá para falar em palavras. Gratidão. Só isso. Eu vou partilhar com vocês esse encontro, né? Os três bispos também se encontrou na morte, né? No mesmo dia. É um encontro hoje. Então, nosso encontro celebrando esse maravilhoso é um mistério, como esses três bispos. É uma coincidência, mas Deus cria as coincidências como um mistério, né? Então, celebramos aqui esse momento, faz gente acordar mesmo, né? Eu acho que há um sentimento de ressurreição, porque nossa consciência torna-se muito mais consciente, né? Pela própria vida nascendo dentro de nós, na morte. E proclamando morte a nosso pecado. Agora, esse três bispos é maravilhoso porque eles vivem numa época que está passando. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu sou estrangeiro, venho da China, fugindo da minha próprio país por causa da mudança de política. E cheguei aqui no Brasil e fico conhecendo uma igreja latino-americana iniciando sua desperta. O que é vida digna? Agora vem Dom Helder na minha vida, essa consciência que ele é tão apurada que todo essa visibilidade que ele ofereceu, que é clara, que todo país pobre precisa, voltado aos pobres, acordou uma consciência internacional. Nenhum bispo teve essa coragem como ele. E depois vem, né, Dom José Maria Pires e depois Dom Luciano. Um homem tão inteligente, que pode articular tantas coisas boas sobre vida. O que é ser verdadeiro um ser humano? Agora, essa época que hoje eu tenho quase 90 anos, está passando. E o Brasil pode dizer que está começando uma nova página. Fez tanta experiência para ajudar pobres, etc. Mas hoje, infelizmente, tem muitos católicos cristãos que já caiu assim
sem essa reflexão rica do onde originou nossa consciência de que o pobre, só pobres poder nos ajudar. Uma celebração como essa, eu gostaria de lembrar e pedir a Deus que Ele nos ajude a seguir a nossa identidade inaciana, nossa identidade CVX, né? Sempre nos deixando mais sensíveis e dispostos a acolher e trabalhar pelo reino em favor dos mais necessitados, sejam aqueles que passam fome, que não têm moradia, que são vítimas de violência, que não têm remédio, né? Então, que todas essas pessoas possam estar diante de nós também, dos nossos discernimentos, das nossas orações, né, no nosso compromisso com o reino. Eu agradeço a oportunidade de participar dessa confraternização, digamos assim, espiritual, e me coloco entre as pessoas que precisam ser confortadas. Muito obrigada. Agradecendo ao SEM pela oportunidade, né, por essa brilhante celebração. Dos três, eu só tive a oportunidade de ter contato direto com o Dom Luciano nas assembleias que a CNBB realizava aqui no Mosteiro de Itaici. E uma coisa que sempre marcou nele é a frase, sempre ele dizia, em que posso ajudar? E essa é a graça que eu peço também nesse momento. Mirando o exemplo de cada um desses, o Senhor me mostre em que posso ajudar. Independente do grau de pobreza, seja ela qual for. Se é física, se é material, se é espiritual, se é psicológica. Mas que o Senhor me dê a graça de poder ajudar. Amém. É impressionante a força que tem o testemunho desses três, e principalmente porque são três bispos, né? Pastores da igreja. A gente está falando da hierarquia da igreja, né? Mas que tem uma visão tão limpa do evangelho, né? E que nos ajuda e nos mostra a força dos pobres, né? Eu acho que essa celebração nossa aqui, ela tem uma força grande, ela toca a todos nós, porque desperta em nós o mais profundo, o mais puro mesmo, né? O mais genuíno do desejo de ser evangelho, de viver o evangelho, né? Eu, enquanto falava com vocês aqui, eu tenho os livros na minha frente, na estante, e aí meu olhar pousou num livro recente do Marcelo Barros sobre Dom Helder. O livro se chama Não Deixe Cair a Profecia. É um livro do ano passado, publicou ano passado, 2024. E aí ele traz um poema, que talvez seja um dos mais conhecidos de Dom Helder, mas ele diz assim: que seria do mundo sem sonho? Quem seria Dom Quixote sem Dulcinea? Quem seria Francisco sem Clara? Não há tesouro sem sonho. O clamor dos pobres é a voz de Deus. Esperar contra toda a esperança. O deserto é fértil. Não fiques ancorado. Larga-te ao alto mar.
Não fiques com a paz dos cemitérios. O sonho de um só é só um sonho. O sonho de muitos é realidade. Não é aos pobres que cabe partilhar a minha esperança. Antes, é a mim que cabe partilhar a esperança deles. Então, que essa esperança dos pobres ilumine a nossa esperança, né? Eu quero ver acontecer um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Nascendo da noite escura, a manhã futura trazendo amor. No vento da madrugada, a paz tão sonhada brotando em flor. Nos braços da estrela guia, a alegria chegando da dor. Na sombra verde florida, crianças em vida, brincando de irmãos. No rosto da juventude, sorriso e virtude, virando canção. Alegre, feliz, camponês, entrando de vez na posse do chão. Eu quero ver acontecer um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Um sorriso em cada rosto, uma flor em cada mão, a certeza na estrada, o amor no coração e uma semente nova escondida em cada palmo deste chão. Sonho que se sonha só pode ser pura ilusão. Sonho que se sonha juntos é sinal de solução. Companheira, companheiro, vamos ligeiros sonhar em mutirão. Eu quero ver acontecer um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Eu quero ver acontecer um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Então, antes da gente pedir a bênção do Padre Miguel sobre nós, né, os avizinhos, né? É, como vocês já foram comunicados, já discutiram isso em comunidade, a gente ainda está nesse processo, né, de campanha para fundos, para a missão, para a espiritualidade, né? É, e para a espiritualidade, para a missão e para a formação, né? Esse fundo aí que já tem ajudado tanta gente da CVX e também na missão que nós tivemos, que concluiu agora em junho, né, desse ano, aquela missão que a CVX fez junto com a SJMR, que é o Serviço de Imigrantes da Companhia de Jesus, dos Jesuítas.
Então a gente ainda está, né, a Ana como tesoureira ainda está recebendo, né, então motivem as comunidades, né, conversem, né, que é sempre uma riqueza aí para a gente estar compartilhando os nossos dons, né, tanto os dons espirituais quanto materiais também para o serviço do reino. Isso ajuda muito na nossa caminhada, tá bom? Pelo que eu lembro, é esse recado. Tem mais algum outro? Alguém da SEM tem mais algum? Acho que é esse, né? É isso. Ana ia falar. Ana, quer complementar alguma coisa? Não. Lembra, fundo de formação, visual admissão, ele se converte em benefício para nós, enquanto sevequianos, e além do nós, para que sirvamos melhor. E quando eu estava preparando essa dimensão da coleta, eu me lembrei muito da fala do Ailton, né? Com esse trabalho, essa generosidade de cada membro, cada comunidade, nós saímos do intra para o extra, a extra suficiente de ajudarmos não somente nós, enquanto comunidades, mas ajudarmos também um pouco a esse povo que precisa, como o Edson já colocou, né? Quantas ajudas nós já fizemos, tivemos a oportunidade de fazer, graças ao fundo, né? Muito bem. Elma, a gente tira a foto antes ou depois da benção? Se as outras pessoas que tiverem com a câmera desligada puderem ativar, seria bom. Fica assim, xinga aqui do lado, assim, lá de cima. Para a bênção chegar mais assim, né? Com a Inclusive, câmera aberta. parabéns para o padre É bom enxergar, abrir tá? Para a receber a câmera, senão bênção. não vai ser abençoado. Ai, Senhor. Lúcia, Condições para as bênçãos lá Geraldina, pela internet. Ceci, Aparecida. Essa outra, não sei, Souza, alguma coisa. Não está o primeiro nome, não sei quem seria. Tem gente aí que eu não vou conseguir identificar, não. É. É igual a água benta que tem que cair na Sim. testa. Então tem que Pois é. ligar. Ceci, Entendeu? sou Aparecido. E a Geraldina, se puder também abrir. Gente, Tá desculpa, bom. eu estar de Mônica, óculos, é que eu operei a catarata. Não tem problema. Sem Se problema. puder Tá. também. Elite, tenta juntar um pouquinho. Ou as duas. É isso, agora apareceram. Lúcia. Então, na hora de para tirar o print agora, né? Posso? Vai ser Pode. agora, tá? Pronto, pode jogar água benta, padre. Já posso dar a bênção? Pode. Eu queria, antes da bênção, trazer a oração que o Vinícius colocou no chat. Hoje é festa de Santa Mônica. E a gente sabe que os nossos três profetas da esperança tinham assim, uma sensibilidade muito grande pelas mulheres, pelo sofrimento das mulheres, né? Tanto Dom José Maria Pires, né? Como a Aderalda testemunhou, Dom Helder também, e Dom Luciano, né? Com esse cuidado, né? Principalmente das mulheres, dos mais vulneráveis também, e as mulheres estão, principalmente as mulheres de periferias, estão nesse grupo. Eu fiquei muito impressionado, anteontem eu acho que saiu uma estatística sobre a questão da violência contra a mulher, e eu fiquei muito assim estarrecido, são 713 feminicídios de janeiro até julho no Brasil. É uma coisa muito escandalosa.
E a oração do Vinícius diz assim: direciono minha prece de hoje a todas as mães solo que vivem em nossas periferias e zonas rurais, que são abandonadas, que sofrem violência, são marginalizadas, não têm apoio para cuidar dos seus filhos, trabalham na informalidade e dependem de programas sociais para viver com um pouco de dignidade. Que nós possamos rezar e estar atentos a elas. Então, que essas mulheres nos ensinam com sua resiliência, com sua força, com sua persistência, com sua luta, né? Nos ensinam também a ter esperança. Então, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que Ele volte para nós a sua face e nos dê sua paz. Que Ele nos fortaleça na esperança, na teimosia. Né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glorifiquemos a Deus com nossas vidas. Esperancemos que o Senhor nos acompanhe. Amém. Muito bom, gente, estar com vocês Bom aqui, ver viu? Bom, que vocês. alegria, Bom que ver coisa Muito vocês. legal. Boa noite a Bom, todos. Muita Tchau, boa alegria, noite. muita saudade, Tchau. todo Que mundo bom, aí. dá Boa saudade, noite, né? boa noite, Boa boa noite. noite. Boa Ai, noite. irmãos, fiquem com Boa Deus. noite. Gratidão, Deus. gratidão, gratidão. Gratidão mesmo. Gratidão. Gratidão. Sempre Boa noite. bem-vindas às lives. Sempre bem-vindas às lives. Que bom, Muito que bem. bom. Bom, Lacerda. Bom, Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. boa Boa noite, noite. boa noite. Boa noite.